Hoje eu quero falar sobre a mentalidade do céu. É isso mesmo, quero falar sobre a mentalidade do céu. E vamos ler o nosso versículo, espero que você esteja aí com a Bíblia na mão e vamos lá ler a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Colossenses, e ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus. Então Paulo ele incentiva a igreja a buscar a pessoa de Cristo. Isso mostra que quando nós cremos em Jesus, por meio do batismo, somos unificados na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Agora nós precisamos ter uma mentalidade do céu. E quando eu digo uma mentalidade do céu, que nós devemos buscar Cristo, ou seja, viver o Cristo. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos buscar as coisas de cima, isso nos mostra que nós precisamos ter uma mentalidade do céu, uma cultura do céu e uma identidade do céu. Então, nós precisamos, por meio desta palavra, aprender que nós temos uma nova identidade. Hoje vemos as pessoas dando muita desculpa para servir a Deus. Pessoas que estão mais envolvidas com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. E o maior exemplo disso é que quando você se dedica mais para as coisas terrenas e coloca Deus em segundo lugar, isso mostra que você não tem a cultura do céu. Isso mostra que você não entendeu ainda a paternidade, a questão de filho de Deus. E quando a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do céu, as coisas que estão em cima, ele não está se referindo à questão de bens materiais, não está se referindo de você acordar hoje sem dinheiro, estar desempregado e você estar orando para Deus te dar um bom emprego, lhe dar um carro, lhe dar uma casa. Não, ele está falando da questão dos mandamentos de Cristo. É você estar focado no reino, é você estar focado nos propósitos eternos de Deus e vivendo esses propósitos eternos aqui nessa terra, que você é um cidadão do céu e você precisa viver isso na sua vida. Você não pode viver sem buscar a presença de Cristo. A Bíblia vai nos dizer, Mateus 6, do seu verso 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos aqui o próprio Jesus falando para as pessoas, pela questão da ansiedade. Se você ler o texto todo, Jesus vai estar falando de pessoas que estão colocando a sua confiança nas riquezas, nos bens materiais, as pessoas que estão preocupadas com o que vestir, com o que comer. Então esse texto, ele fala sobre isso. Quando chega no 33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Então nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje as pessoas estão fazendo ao contrário. Hoje elas estão priorizando mais as coisas secundárias e deixando o reino de Deus em segundo lugar. E quando eu digo o reino de Deus, eu falo também a pessoa de Cristo. E isso nos faz lembrar também, lá no livro de Juízes, capítulo 17, o seu verso 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, nós vemos que naquela época, no livro dos Juízes, nós vemos que o povo, eles estavam vivendo uma apostasia, eles estavam desviados de Yahvé. Então, vemos que
o próprio versículo diz que naqueles dias não havia rei, e eles faziam o que lhe achava direito aos seus olhos. Nós vemos que por não haver rei, eles viviam de qualquer jeito, por não haver uma liderança. E isso aí nos mostra que quando nós não temos o senhorio de Cristo como nosso rei, como nosso Senhor, como nosso Lorde, ou seja, aquele que é o nosso rei, isso mostra que nós vamos fazer aquilo que parece bom aos nossos olhos. E lá em Jeremias vai nos dizer que enganoso é o coração. E tem muitos cristãos que estão sendo enganados pela cultura mundana, pelas coisas do mundo, e estão deixando a essência de Cristo, ou seja, a verdadeira busca pelo ser divino que é Cristo. Então, eu deixo essa palavra hoje aqui nessa manhã, que possamos buscar o reino de Deus, que possamos olhar para as coisas do céu, para a pessoa de Cristo, o qual é autor e consumador da nossa fé. Em Jesus que nós precisamos focar os nossos olhos, não é ir para a igreja, buscar uma oração para que a minha família seja abençoada, para que as minhas finanças venham prosperar. Não, eu tenho que buscar a Cristo pela pessoa que Ele é e pela questão do reino que agora eu faço parte. Eu tenho que entender que eu faço parte de um reino, e esse reino é o reino de Deus. E esse reino, um dia ele vai se manifestar, mas por enquanto, hoje na era da igreja, nós somos cidadãos do reino. E esse reino está em nós. E este reino é a pessoa do Filho de Deus por meio do seu governo celestial em nossas vidas. Se você não entender isso, você vai estar andando sem direção, vai estar indo de uma igreja para outra, vai estar atrás de um profeta, vai estar atrás de um pastor, né, que te diga aquilo que agrade o seu coração. Mas nós precisamos buscar Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós precisamos buscar as coisas do reino. E as coisas do reino é o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero vocês no próximo vídeo. E peço para vocês, compartilha. E assim você vai estar me ajudando. E o canal vai crescer, ok? Um abraço. Deus abençoe, em nome de Jesus.